Passo a palavra ao deputado Mazinho dos Anjos para a abertura do evento. Boa tarde a todos e todas. Bem-vindos à reunião da Frente Parlamentar para análise e proposições sobre as mudanças climáticas. Eu declaro abertos os trabalhos da terceira reunião da Frente Parlamentar. Vou fazer um breve resumo sobre a Frente. A Frente foi criada pelo ato 717, de 8 de março de 2023, instalada em reunião realizada em 14 de março de 2023, conforme o ofício de instalação número 16, foi lido em plenário em 5 de junho do ano corrente. A Frente Parlamentar tem como objetivo debater e fomentar nessa Casa de Leis ações e iniciativas que visam contribuir com o desenvolvimento de políticas públicas de mitigação de riscos e de adaptação socioeconômica necessárias à transição da nossa sociedade para o desenvolvimento de uma economia de baixo carbono, estabelecendo mecanismos eficientes para enfrentar seus impactos sobre a sociedade capixaba. Nós temos nessa frente como presidente a minha figura, deputado estadual Mazinho dos Anjos, o secretário executivo, deputado Bruno Rezende, que aqui justificou a ausência, tendo uma reunião hoje pelo seu mandato em Cachoeiro de Itapemirim. Então já encaminhou um abraço a todos os presentes e também justifica a sua ausência devido a compromisso parlamentar em Cachoeiro de Itapemirim. Também compõem essa frente os deputados Alain, Coronel Edton, delegado Alindo Baense, Deninho Silva, Janete Sá, Lucas Polés, Lucas Escaramuça, Pablo Muribeca, Raquel Lessa e Thiago Hoffmann. Então agradecer a todos esses deputados que foram proponentes para poder essa frente ter corpo e iniciar seus trabalhos, porque é necessário 1/3 de parlamentares assinando a frente parlamentar para poder existir. Gostaria de cumprimentar também todos os ouvintes e capixabas que nos assistem pela TV Assembleia. Esse evento está sendo transmitido ao vivo pela TV Assembleia, então é uma repercussão boa, né, para a gente tratar desse tema tão importante. E passo agora a convidar algumas pessoas que foram responsáveis por esse tema, para contribuir com essa temática, para compor a mesa. Professor Neival Costa Reis Júnior, professor do Núcleo de Estudos de Qualidade do Ar do Instituto Climático, Universidade Estadual do Espírito Santo, da UFES. Poder compor a mesa, por favor, obrigado. Será nosso expositor hoje da temática. Convidar também nosso secretário de Meio Ambiente, Felipe Rigoni. Convidar também o doutor Renan Kipper, da FETransporte. Obrigado pela presença. Gostaria de convidar também, representando o nosso Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, desembargador Jorge. Representando a OAB do Estado do Espírito Santo, doutor Alexandre Araújo, por favor. E também nosso presidente do Banco de Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo, BANDES, Nelson Tive. Composta a mesa, o objetivo dessa reunião de hoje é fazer a apresentação, né, do plano estadual de descarbonização, que será inclusive lançado, né, Rigoni, semana que vem no Palácio pelo governador do estado. Aqui a gente vai fazer uma breve apresentação, né, do que vai ser o plano e como ele vai ser lançado na semana que vem. Então esse é o objetivo principal do plano, né, um plano importantíssimo aqui no estado do Espírito Santo para poder mitigar, né, os impactos negativos das atividades humanas, né, no nosso estado e no nosso país, em relação ao clima global, promovendo aí práticas de energia mais limpa, mais sustentáveis. Então esse debate é muito importante e muito caro, tanto para o Estado do Espírito Santo como para o Brasil e para o mundo. Então essa tarde de hoje a gente vai tentar fazer uma reunião de trabalho, ouvindo o professor e depois abrir para algumas perguntas. Nós temos várias pessoas aqui que eu estou vendo, muitos colegas aqui, muito competentes na área de meio ambiente, sustentabilidade. Então colocar à disposição para a gente poder fazer algumas perguntas, questionamentos e sugestões para encaminhamento da comissão. Antes eu vou passar aqui a palavra bem brevemente, tentar fazer uma saudação rápida para a mesa, de 2 minutos para o secretário Rigoni, primeiramente, depois eu passo para os demais da mesa. Bom, boa tarde a todos e todas. Cumprimentar aqui o presidente dessa frente, o deputado Mazinho, que além de um parceiro e defensor da causa, um amigo que a política nos trouxe. Cumprimentar a mesa como um todo, o doutor Renan, Marcelo Santive, professor Neival, desembargador Jorge. Acho que não esqueci ninguém não, né?
Doutor Alexandre também. Cumprimentar a todos. Veja, eu acho extremamente importante existir a Frente Parlamentar pelas Mudanças Climáticas, que acompanha, que colabora, que contribui com os trabalhos que nós temos feito, né, com o Plano Estadual de Descarbonização, que é um dos braços da mudança climática, e irá nos acompanhar, em especial, na execução deste plano, né, Mazinho? Que o plano é muito importante, mas existem aí cerca de 30 anos pela frente, 26 anos pelo menos pela frente, para a gente conseguir executar esse plano e tornar o Espírito Santo um estado net zero, um estado carbono neutro, né? E precisaremos muito da Assembleia na contribuição disso, porque ele é um plano não só de governo, mas sim da sociedade capixaba. É um plano que envolve as empresas, que envolve a indústria, que envolve a agricultura, que envolve as instituições, que envolve o governo. Então precisaremos de todos, e o parlamento, como representante legítimo do povo, é muito importante essa iniciativa, Mazinho. Quero parabenizá-lo e deixar aqui para os nossos colegas complementar a mesa também. Obrigado, secretário Rigoni. Passar a falar para o Renan, para poder fazer uma breve saudação. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Cumprimentar o deputado Mazinho dos Anjos pela iniciativa, desembargador Jorge, professor Neval, secretário Rigoni, todos da mesa. Nós estamos aqui pela FETransportes e temos já há algum tempo participado, inclusive por convite do governo do Estado, do plano de descarbonização do Estado. A FETransporte tem contribuído com o professor Neval e toda a sua equipe na discussão, no debate dessa importante iniciativa, né, que se encaixa muito bem com o anseio não só do governo, setor produtivo, mas toda a sociedade, como o Rigoni falou, né. Nós temos uma opinião muito aberta, muito sempre dispostos a discutir e estudar alternativas. Esse debate ele também se dá no nível federal, né? A Federação dos Transportes e os sindicatos que ela representa estão conectados no Sistema Nacional de Transportes, né? Que é representado pela CNT. Então a CNT também participa desse debate, é um debate importante e com diversos aspectos a serem discutidos e que nós poderemos oportunamente abordar de acordo com o andamento aqui. Muito obrigado. Obrigado, doutor Renan. Santiv, eu acho que aquele pegar o microfone vai ficar melhor, aquele lá da ponta aí. Obrigado, peço. Bom, boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, cumprimentar o deputado Mazinho pela iniciativa. Certamente é um plano de descarbonização, um plano de governo que certamente será uma referência para outros entes subnacionais. Queria cumprimentar aqui também meu secretário de Meio Ambiente, Rigoni, meu colega de governo, ao presidente Renan, ao desembargador Jorge e ao professor Neival, né, que nos fará brindar aqui com a sua palestra. É só para falar e registrar aqui que a participação do Banco de Desenvolvimento ela é crucial, né? A gente sabe como é que um montante de recursos necessários para você realizar esse plano, tornar ele efetivo, e certamente o Banco de Desenvolvimento, naquilo que for possível, estará dando apoio na questão do financiamento a esses projetos tão importantes para a sociedade capixaba. Obrigado, Santiv. Passar a palavra ao desembargador Jorge, se puder fazer uma breve manifestação, agradeço. Obrigado, desembargador. Boa tarde a todos e a todas. Gostaria de saudar a mesa na pessoa do deputado Mazinho e dizer da importância que é estar aqui representando o Tribunal de Justiça numa temática tão relevante. E isso me fez estar presente para acompanhar os trabalhos e desejar, né, que tenhamos um meio ambiente no futuro melhor do que estamos vivendo nessa oportunidade. É o registro, saudando a todos e desejando uma boa tarde. Obrigado, desembargador Jorge. Por último, Alexandre, nosso representante da OAB, Espírito Santo.
Boa tarde a todas, boa tarde a todos, boa tarde autoridades aqui da mesa, quem eu cumprimento em nome do Mazinho, queridas e queridos advogados, quem eu cumprimento em nome da doutora Andréia e do Alexandre Batista, o capixaba representando a Advocacia Capixaba na Comissão Nacional de Direito Ambiental, e hoje eu venho representando a OAB, representando o presidente Risque, para marcar esse território e celebrar junto com vocês essa importante iniciativa da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, capitaneada pelo parlamentar Mazinho, que vem hoje, véspera do Dia Nacional de Conscientização das Mudanças Climáticas, tratar e, enfim, assumir esse tema de uma forma muito corajosa, muito responsável e baseada em evidências científicas, porque afinal são inúmeras comprovações científicas, tanto na esfera estadual, nacional e internacional, comprovando que aproximadamente 50 bilhões de toneladas de gases que esquentam são lançados todos os anos às atmosferas, pesquisas científicas completamente auditáveis, então a gente de fato não tem nenhum motivo para deixar esse tema para depois e você assumindo com muita responsabilidade. Afinal, essa transformação que depende da participação de todos de forma indiscutível requer políticas públicas voltadas para pesquisa e inovação, porque uma coisa eu tenho muito clara, além de zerarmos as emissões, precisamos desenvolver tecnologias, Mazinhos, para retirar gases que esquentam que estão na atmosfera. A gente está lidando com uma grande banheira que está cada vez sendo mais cheia de gases que esquentam. E todos, a grande maioria, em razão das atividades humanas. E eu vejo hoje esse momento como um momento de fato único e um momento histórico. Afinal, a humanidade já conseguiu se organizar com as primeiras legislações ambientais voltadas para a qualidade do ar. Inclusive, a Assembleia publicou a nova Lei de Qualidade do Ar do Estado, lá na década de 70, quando principalmente chumbo, monóxido de enxofre, dióxido de enxofre, gases altamente poluentes que foram combatidos com a boa legislação, com as boas políticas públicas, e agora chegou a hora, de fato, dos gases que esquentam. E como eu falo aqui em nome do presidente Risque, não poderia deixar de lembrar que os que mais sofrem com as mudanças climáticas são os mais pobres, os menos favorecidos, e essa política pública, muitas vezes criadas pelos grandes emissores, a gente tem que ter em mente que os mais prejudicados não somos nós. Na verdade, somos todos nós, eu me incluo entre eles, os menos favorecidos desse mundo, num mundo onde 1 bilhão de pessoas não têm acesso sequer à energia. Nós não estamos falando de energia descarbonizada, nós estamos falando de energia nenhuma. Então, num mundo onde boa parte da população é simplesmente alicejada do processo, as políticas de descarbonização e retirada desses gases são importantíssimas, e tenho certeza que nossos filhos, vejo suas publicações sobre as suas filhas, tenho certeza que nossos filhos daqui a 50, 60 anos saberão que fizemos as escolhas certas, as iniciativas certas para zerar as emissões e retirar gases que esquentam da atmosfera. Afinal, esse é um desafio global super difícil, e iniciativas como essa merecem todo o louvor e o apoio incondicional da OAB. Essa é a mensagem do presidente Risque. Obrigado, Alexandre. Gostaria agora de convidar para fazer nossa exposição, feitos os cumprimentos, o professor Neival Costa Reis Júnior, que fará eu farei uma breve apresentação do seu currículo enquanto ele se caminha ali para o púlpito. Professor é titular da Universidade Federal do Estado do Espírito Santo, bolsista de produtividade nível 1 do CNPq, graduado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal do Espírito Santo em 95, concluiu o mestrado em Engenharia Ambiental pela Universidade de Manchester, Instituto de Ciência e Tecnologia, nos Estados Unidos, doutorado em Engenharia Ambiental também pela mesma universidade em 2000. Neivaldo também foi diretor de pesquisa da UFES entre 2008 e 2012 e coordenador adjunto da área de avaliação da CAPES de Engenharia 1 nos anos de 2011 e 2012. Foi membro titular do Conselho Deliberativo do SEBRAE 2014 e 20, foi pró-reitor de pesquisa e pós-graduação na Universidade Federal do Estado do Espírito Santo e membro titular do Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia do Estado do Espírito Santo de 2012 a 2020. Também foi presidente da Comissão Estadual de Mudanças Climáticas do Espírito Santo 2021 a 23 e atualmente é coordenador do Instituto de Estudos Climáticos da UFES, Vale, FAPES, e coordenador do Plano de Descarbonização e Neutralização de Emissões de Gases de Efeito Estufa do Espírito Santo.
Esse é o currículo do nosso professor. E antes de passar a palavra para ele, eu gostaria aqui de fazer parabenizar em público e ao vivo ao secretário Rigoni. O secretário Rigoni ele conseguiu, em pouco tempo, né, de secretaria, em 1 ano de secretário, aprovar, Zé Roberto, 3 leis fundamentais para o meio ambiente aqui no Estado do Espírito Santo. Primeiro, a lei de licenciamento, né, modernizando a lei de licenciamento no Espírito Santo, uma lei robusta, uma lei difícil de ser, primeiro de convencer o governador, depois de convencer a Assembleia, né, da importância dessa legislação. Essa semana nós aprovamos a lei de qualidade do ar, né, uma lei também muito importante para o Estado, e ano passado também aprovamos a lei de concessão dos parques. Então o secretário Rigoni vem assim, dando uma dinâmica muito importante, conseguindo aprovar leis importantes que vai mudar o cenário aí com sustentabilidade da legislação ambiental no Estado do Espírito Santo para melhor. Então, parabéns, Rigoni, continue assim, contando com a gente. Uma partezinha? Pode. Quero só, isso aí não seria possível sem a contribuição e a colaboração da Assembleia, né? A gente propôs as leis, a Assembleia, através de deputados como Mazinho, que liderou muitas dessas discussões, é que nos permitiu conquistar essas conquistas que são de fato muito importantes. Então quero de público aqui agradecer a Assembleia também por todas as conquistas que tivemos ao longo do ano passado e desse ano. Pode continuar apontando. Com a palavra do nosso professor. Obrigado. Obrigado. Primeiramente, eu gostaria de dar bom dia não, né? Boa tarde a todas e todos, e agradecer ao deputado Mazinho pelo convite e pela iniciativa. Bom, como o deputado Mazinho já falou, meu nome é Neival, né? Eu sou coordenador do projeto do Plano Estadual de Descarbonização e Neutralização das Emissões. Já vocês vão entender, muitas pessoas falam que descarbonização e neutralização das emissões é a mesma coisa, e já ao longo da nossa conversa nós vamos entender que não, e que a gente precisa separar, né? Bom, eu sou coordenador do projeto, mas é uma equipe bastante grande. Eu vou mostrar a equipe, falar um pouquinho para a equipe depois, mas eu dividi basicamente aqui a nossa fala em 3 momentos, tá? Primeiro, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o processo de construção, que talvez seja a parte mais importante do plano. A ideia, e o tempo todo isso foi discutido bastante com o Estado, né? Era evitar que o Estado contratasse um serviço técnico para alguém construir o plano. A ideia seria um trabalho conjunto, aquela diferença entre trabalhar para e trabalhar com, né? Então, grande parte do nosso esforço foi gasto, empreendido, não pode a gente falar que foi gasto, né? Porque gasto dá a impressão de jogado fora, né? Mas na verdade foi empreendido fazendo o quê? Trazendo a participação dos atores. Então a gente está aqui apresentando, eu estou aqui falando, mas o Renan está aqui, ó, né? A própria Juliana, Eisen, o Rigoni, foram agentes muito importantes. Acho que a Graciele da FID está ali também. Eu vejo os representantes da ArcelorMittal. Quer dizer, foi um plano, desculpa se eu não vi alguém, tá, gente? Eu estou sem meu óculos de longe, tá? Mas a ideia aqui é que fosse realmente um plano de Estado. E aí vocês vão observar que a construção é uma construção muito baseada naquela metodologia de planejamento estratégico. Tenho certeza que vocês já participaram de um desses, sempre ficam achando aquela chatura e tal, né? Mas a ideia aqui era garantir a participação de todos, e nós da academia, nós especialistas em cada uma das áreas, a gente basicamente atuou como mediadores de cada um, vamos dizer assim, dos anseios, cada um dos planos. Muitos deles já existem aqui no Estado, tá? Então eu vou falar sobre o processo de construção, claro, uma visão geral do estágio da execução do plano, falando principalmente, mostrando quais são as estratégias e quais são os cenários futuros que a gente projeta para o Espírito Santo. E o próximo passo, que é efetivamente, bom, a gente já fez a consulta pública, agora a gente está naquele passo de... analisamos tecnicamente os resultados da consulta pública e agora está no passo do governo, validação, fórum de mudanças climáticas. Já eu falo isso no finalzinho da minha apresentação. Bom, vamos falar de... Da ideia da participação. O primeiro gráfico que eu gostaria de mostrar para vocês é esse aqui. Esse gráfico é a nossa torta aqui, ou nossa pizza de emissões de gases de efeito estufa. Quando a gente ouve o tempo todo falar, principalmente em termos brasileiros, né, de emissões de gases de efeito estufa, a gente ouve muito falar de Amazônia, desmatamento, né? Sim, é verdade. Para o Brasil, se vocês olharem aqui a nossa pizza à esquerda ali, né? Não, à direita de vocês, né? Vocês vão observar o quê? Que realmente no Brasil a maior parte das emissões, esse gráfico está um pouco velho já, tá? É o gráfico do começo do projeto, diminuiu um pouquinho, mas
é a nossa principal emissão quando a gente observa ali, é o quê? É efetivamente desmatamento, que é a mudança do uso da terra, tá ali ó, em verdinho, tá? Quando a gente olha para o estado do Espírito Santo, o que a gente observa é que não é a mesma coisa que a gente está falando, né? A gente está falando aqui de energia, a gente está falando aqui de indústria, a gente está falando de transportes, a gente está falando de agricultura. Temos sim mudança do uso do solo e desmatamento, a gente precisa resolver isso, né? Isso é muito importante, mas a gente observa ali que a gente tem 31% relacionado à indústria, 32% relacionado à energia. A gente precisa lidar com outros problemas, né? E isso é bastante interessante a gente entender que a maioria dos estados desenvolvidos, mais desenvolvidos, do Sudeste, Sul, eles têm uma curva parecida com essa aqui. Mesmo o próprio Nordeste também tem. Quando a gente vai lá para o Norte, onde tem a floresta amazônica, a gente começa a ter esse problema, tá? Então, essencialmente, a gente falar de descarbonização, a gente tem que falar muito sobre economia. A gente tem que falar sobre indústria, a gente tem que falar sobre energia e a gente tem que falar sobre transportes, tá? Bom, e não pode deixar de falar sobre um amarelinho ali, que é a agricultura, tá? Na verdade, a agricultura, a agropecuária, ele é um setor extremamente importante. Até o final da apresentação, vocês vão entender por quê. Hoje ele aparece como responsável por 18% das emissões. Até o final da apresentação, vocês vão entender que ele tem um potencial muito grande de reverter esse quadro. Deixar de ser emissor e virar o quê? Um capturador de carbono. E aí a gente pode pensar nas implicações econômicas associadas a isso. Tá bom? Bom, vamos lá. Opa, mais um. A ideia da construção do plano de descarbonização bom, lembrando aqui do que o Felipe falou, né? É um plano, a gente tem que olhar para até 2050. Então, qual é a nossa meta? A nossa meta é tornar o Espírito Santo, vamos dizer assim, neutro em 2050. Neutralização quer dizer o quê? Quer dizer o seguinte: eu vou emitir gases de efeito estufa? Sim, irei emitir. Por quê? Porque eu tenho alguns setores que são de difícil descarbonização, certo? A maioria dos planos em andamento, eles não falam em carbono zero, eles falam em carbono neutro. O que quer dizer isso? Se eu emitir, eu preciso de alguma forma compensar, tá? Ou capturar emissões, né? Ou compensar, por exemplo, com projetos de reflorestamento, por exemplo, certo? A ideia, o nosso representante da OAB lembrou muito bem, a gente não precisa só reduzir as nossas emissões, a gente precisa fazer mais trabalho do que isso, né? A gente precisa tirar um pouco do carbono que a gente colocou na atmosfera, tá? Não é o ponto da nossa conversa de hoje. Outro dia eu posso até voltar, deputados, caso seja convidado de novo, mas é interessante que antes da Revolução Industrial, lembrando vamos dizer assim, você levantou a bola para mim, né? A gente tinha 280 partes por milhão de CO2 na atmosfera. No final do ano passado, a gente chegou na infeliz marca de 420. Quer dizer, a gente está quase dobrando o que a gente tinha, né? Então, realmente, não vai ser só parar a emissão. Eu sempre faço um paralelo com você botar uma chaleira no fogo. Quando você bota a chaleira no fogo, ela não ferve imediatamente, não é isso? O fogo que está ali aquecendo ela, ele vai demorar um tempinho para causar esse aquecimento e até ela chegar à ebulição, certo? É uma analogia perfeita com o que a gente tem aqui. Aquele forçante, cientificamente a gente chama de forçante, tá? Aquele causador do aquecimento, a gente já emitiu. Mesmo que a gente pare hoje com as emissões de gases de efeito estufa, a gente ainda vai ter o aquecimento por alguns anos antes da temperatura começar a declinar. Ela vai declinar, porque a natureza é capaz de retirar parte desse carbono. Mas não agir agora tem um custo muito elevado para a gente, tá? Mas voltando ao nosso plano de descarbonização. A ideia do plano, então, ele está focado em ser um plano de longo prazo. Nesse aspecto, a gente vai precisar de, primeiro, garantir o quê? A adesão dos setores econômicos, né? E aí, ele foi construído, isso foi aprovado, discutido e aprovado em 2020 no Fórum Estadual de Mudanças Climáticas, justamente essa abordagem. Não é uma abordagem regulatória, de impor metas a empresas ou setores específicos. Na verdade, é gerar políticas de estímulo, políticas que façam com que, gradualmente, os setores caminhem no sentido que a gente está precisando, tá? Ou seja, no sentido da descarbonização. Então, a ideia aqui é gerar políticas que façam com que o Estado atue como um catalisador dessas transformações.
É importante a gente notar que o nosso estado ele tem algumas características um pouco diferentes dos outros estados. Se vocês analisarem as nossas principais empresas, né, grande parte do nosso PIB industrial está, por exemplo, relacionado a Vale, a Celor, Petrobras, Suzano. Todas que eu falei têm planos de neutralização já em funcionamento. Carbono zero 2050. Não é, Jennifer? Jennifer é gerente de meio ambiente da ArcelorMittal. A ideia aqui e do lado dela o Meia, ele é o quê? Ele acompanha, é um setor que foi criado dentro da Celor para descarbonização. Percebe que, como para as grandes empresas, o assunto já não é mais se nós vamos ou não vamos? Não. Já estamos em processo, certo? E essa é uma boa oportunidade para o Estado do Espírito Santo. Por quê? Se grande parte da economia já decidiu para onde está indo, a gente também precisa movimentar aquele setor menor da economia, pequenas indústrias, médias, pequenos fornecedores, né? Afinal de contas, se eles estão querendo descarbonizar, provavelmente em algum momento eles vão começar a perguntar se os fornecedores deles também estão descarbonizados, certo? Então, esse tipo de ação é a ação que a gente chama de o Estado como catalisador, funcionando aqui. Lembrem que lá na COP o governador anunciou que a frota de veículos, né, que é alugada pelo Estado, iria consumir somente biocombustíveis, né? Somente álcool, né, etanol, na verdade. Bom, nota que isso é o contratante induzindo que seja gerado um serviço pelos aqueles fornecedores. Percebe a importância ou a atuação do Estado como catalisador? Esse é um dos exemplos. Bom, vamos continuar. Então, nesse momento, a ideia do plano era justamente atuar como estímulo, né, atuar como catalisador e não simplesmente gerar políticas de comando e controle. Bom, como foi construído? E aí vem aquela analogia que a gente usa muito dentro da academia, que é a tríplice hélice, né? Você juntar academia, você juntar governo e você juntar o setor produtivo. Que eu costumo brincar muito, não gosto dessa ideia de setor produtivo, parece que nós da academia ou o governo não produz nada, né? É melhor falar o setor privado ou alguma coisa assim. Não é? Fica estranho, né, deputado? Mas, continuando aqui, então a ideia é, a gente junta ali os três setores, né, os especialistas da academia, especialistas do setor. Eu chamo muita atenção para esses especialistas do setor, porque nem sempre o especialista sobre um determinado assunto está dentro da academia. Tá? Então a gente, por exemplo, sobre energia, quando a gente quer entender sobre gás, por exemplo, ou energia, a gente precisa conversar com a ASP. Quem é que vai entender melhor do que sobre o assunto? Então tem pesquisadores também da ASP aqui que faz presente, assim como tem da Secretaria da Agricultura e do INCAPER participando do estudo. Tá? Então a ideia básica é, a gente junta... A gente junta então UFES, IFES e INCAPER, né? No caso a ASP também, a gente trouxe ali Secretaria da Agricultura e traz, quando a gente não tem aqui no estado, a gente traz especialistas de fora. Então a gente recorreu à Unicamp, por exemplo, para planejamento energético, em alguns casos. Tá? Então aquele primeiro item de lá, a gente chamou de grupo dos especialistas. O daqui de baixo, que é o... Peraí, vamos ver se eu tenho um laser pointer. Não. A gente chamou de elo de ligação com o governo. Afinal de contas, um dos pontos importantes e a gente não, né? As pessoas, de maneira geral, falam muito que a academia é muito teórica, não é isso? Que está muito afastado, às vezes, da sociedade. Isso é uma crítica relevante. E aí a gente precisa trazer as propostas acadêmicas para nivelá-las com o quê? Com as políticas de Estado, com o orçamento. Importante, né? Então a gente tem um grupo ali, né, que participa, que vem da Secretaria de Planejamento, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e também da FAPES, quando a gente fala de ciência e tecnologia, nos apoiando bastante. Então existe a participação desses, a gente chama de pesquisadores ou elo de ligação com o governo. E na outra ponta de lá, o que a gente chama de grupo de sustentação. O que é o grupo de sustentação? E aí eu citei, né, FINDES, FETransportes aqui. Olha só que interessante, eu fiquei muito feliz com isso. As nossas reuniões com a FETransportes, com a Federação de Transportes, você tem o presidente de uma empresa, agora ex, né? Que se desligou, mas a gente tem um presidente das maiores empresas do estado que sentou lá e discutiu com a gente várias reuniões.
tardes ou manhãs, ele põe lá, de tão importante que é o assunto. Isso não deixa de ser muito gratificante para nós da academia, quando atuamos num projeto dessa forma. Estão percebendo? Eu estou falando essas coisas para ressaltar o quê? A importância que os setores já deram às medidas que são necessárias. Bom, voltando aqui. Então a gente tem discussões, tem conversas, né? O input com a FINDES, Federação da Agricultura, Federação dos Transportes, sindicatos, alguns sindicatos fazem parte do nosso grupo de sustentação. Qual é a ideia da participação do grupo? Vamos pensar o seguinte, eu dei o exemplo da ArcelorMittal. Tá? Que já tem o seu setor, a ArcelorMittal tem o plano dela de descarbonização, assim como tem a Vale, da mesma forma a Petrobras. É importante que na elaboração do nosso plano do Estado do Espírito Santo, a gente entenda qual é a direção que a Arcelor está querendo ir, a direção que a Vale está querendo ir, não é? E a gente construa um plano que incorpore essas necessidades. Por exemplo, a minha direção é, eu vou trocar carvão por hidrogênio. Opa, isso é importante. Porque a partir do momento que uma grande empresa fala que vai trocar carvão por hidrogênio ou carvão por gás natural, nota que nós precisamos gerar políticas que viabilizem essa alteração. Mais do que isso, existe uma sinalização que haverá demanda para hidrogênio, por exemplo, ou para gás natural. Então, o Estado precisa se movimentar para atender essa demanda. Percebem? E a maioria das políticas, a maioria das estratégias foram construídas assim, entendendo quais são os planos já postos e construindo o plano do Estado com base no input do que efetivamente do setor produtivo. Esse daqui, então, são os nossos membros do grupo de sustentação. Se vocês observarem, tem bastante entidades participando aí, né? Então, a gente traz lá grupos diferentes, né, para o setor de energia, setor de transportes, resíduos, a FOLU. A letrinha está pequena, não espero que vocês leiam tudo isso, mas tenho certeza que, consultando o documento que está lá disponível na página, vocês podem ter acesso à lista de todos eles. A ideia básica, então, como o plano foi construído? A ideia básica foi... efetivamente, os especialistas construíam a primeira versão técnica, tá? Baseado na análise de vocação dos estados. A gente passou quase que 6 meses analisando todas as vocações do estado, essa discussão se tem gás suficiente, se não tem gás, se o Espírito Santo vai ser um produtor de futuro, se não vai, por que a produção está diminuindo e coisas assim, tá? A vocação eólico, offshore, eólico, onshore, né? A vocação para hidrogênio. Por exemplo, um dado bastante importante para vocês entenderem. Quando o plano começou, nós fizemos um inventário de produção de energia, tá? O Espírito Santo, naquele momento, tinha potência instalada de 4,5 gigawatts de energia, naquele momento, tá? E aí, só de empreendimentos licenciados, em licenciamento, para produção de hidrogênio offshore, tá? Produção de hidrogênio offshore é usando energia eólica offshore. Tá? A gente tinha naquele momento 6,6 gigawatts, ou seja, mais energia já sendo indicada nos projetos, na verdade muito mais, né, do que a gente tinha instalado. Desculpa, falei o número errado, não falei 4,5, não é 4,5, era 1,5 e contra 6, então são 4 vezes a quantidade de energia. Para vocês notarem que já tem um movimento deflagrado. Eu já tenho, setor produtivo já está se mexendo. Então tem investimentos já anunciados da Shell, da Petrobras e de várias outras empresas. Essa máquina já está em movimento. Bom, isso fez tudo parte daquela construção do plano inicial que está lá em cima, e aí a gente manda essas versões sucessivas, a gente manda para o grupo de sustentação, que vão ler, fazer sugestões e devolve novamente para os especialistas que vão incorporar, e aí a gente tem a primeira versão. E assim a gente continua, com versões sucessivas. A gente está agora apresentando a versão final, que entra em consulta pública, seria a 3ª revisão, tá, do plano. Todas elas foram construídas do mesmo jeito. Elas são construídas com base em primeira versão dos especialistas, grupo de sustentação contribui, especialistas incorporam, e assim a gente continua o processo de refinamento. Para a construção, efetivamente, então, a gente usou aquela metodologia de planejamento estratégico, que eu tenho certeza, aquela que eu falei que eu tenho certeza que vocês já participaram com certeza. Opa, ficou estranho, né? Eu tenho certeza que já participaram com certeza, mas vamos lá.
A ideia básica aqui para a gente é, a gente tem uma meta estratégica. Qual é? Espírito Santo neutro em 2050. A maioria dos planos de descarbonização, inclusive como preconizado na ONU, eles estão baseados nesses 4 pilares, tá? Minimização das emissões, aumento de eficiência, compensação de emissões e remoção e captura. Esses 2 últimos aqui têm a ver com a tal da neutralização, tá? Vamos lá, ó. A minimização das emissões, o nome já é autoexplicativo, né? Se eu queimo um combustível fóssil, por exemplo, eu quero parar de queimar. Ou se eu tenho desmatamento, eu vou eliminar o desmatamento, certo? Então eu vou tentar minimizar as emissões. Mas tem uns setores que são complicados de você já resolver. Ou que são caros, ou que vão demandar tempo. Alguns setores já identificaram, olha, a gente precisa descarbonizar, porque o futuro é carbono neutro. Mas eu não tenho ainda, a tecnologia ainda não está totalmente consolidada para haver a descarbonização daqueles setores. Por exemplo, a gente conversou muito, não é, Renan, sobre descarbonização do setor de transporte pesado. Complicadíssimo, a gente ainda não tem uma rota posta, né? A gente ainda fala, quando está conversando sobre veículos leves, todo mundo tem na ponta da língua, né? Ou é etanol ou é eletrificação. Então tem uma resposta na ponta da língua. Já para o setor pesado, não é bem assim. A gente tem uma série de tecnologias que são promissoras, mas o martelo ainda não foi batido, tá? Bom, então o ponto aqui é minimização de emissões e aumento de eficiência. Então eu vou minimizar sempre que for possível. Outro ponto relevante é o aumento de eficiência. O que quer dizer isso? Se a minha energia ela é fóssil e eu consigo um aumento de eficiência energética de 5, 10, 20%, quer dizer automaticamente que eu atuei sobre a minha redução de emissões. Porque se eu consumo, a minha energia é fóssil. Se eu reduzo o consumo de energia, eu vou emitir menos. Então, esse daqui, muitos livros em inglês citam como low hanging fruits, que é o fruto da árvore que está muito baixinho, que é tão fácil de você pegar que você nem precisa esticar a mão direita. Por quê? Porque tem muita tecnologia comercialmente disponível, já mais barata, para você fazer trabalho de aumento de eficiência, em vez de recorrer a completas mudanças de paradigma no processo produtivo. Então, o segundo ponto aqui é o aumento de eficiência. Aí os outros 2, eles andam mais ou menos juntos. Ó. Mecanismos de compensação de emissões. O que é o mecanismo de compensação de emissões? Lembra que eu falei daquelas empresas lá que empresas não, vamos falar de setores inteiros, setor produtivo que podem ter dificuldade para neutralizar, para mudar a sua matriz energética e caminhar para uma fonte de energia livre de carbono? Pois é, pode ser caro, ou eu posso não ter a tecnologia naquele momento. Qual é o caminho que se tem feito mundialmente? É a compensação de emissões. Eu vou financiar projetos que capturem emissões da atmosfera. E a gente tem um projeto muito bom para isso, que é o reflorestamento. As árvores são capazes de fazer isso. Mas tem uma palavra de atenção aqui a todos com o reflorestamento. É mais ou menos assim, ó. Lembrem-se que as árvores, elas capturam carbono, lembra da fotossíntese, né? Elas capturam carbono e emitem CO2. Ao contrário. Capturam CO2 e emitem oxigênio, tá? Na presença de luz solar. Mas elas também respiram. Então elas também vão absorver oxigênio e expelir CO2. Quando ela está crescendo, na fase de crescimento, está naquela fase que ela está esticando, a maior parte do carbono, então, desse carbono de crescimento, eles vão tirar da onde? Da atmosfera. Então existe o que? Um influxo, né? Ela captura carbono da atmosfera. Quando a floresta vai se tornando madura, tá? Ela vai fazendo o que? Ela atinge uma maioridade, vira uma floresta adulta, tá? Ela absorve carbono? Absorve. Mas também respira. Então, a absorção de carbono, a absorção líquida, diminui de maneira significativa. O que quer dizer isso? Quer dizer que essa ideia do mecanismo de compensação via reflorestamento, ela é uma ideia boa, mas a gente tem que ter cuidado com ela, porque ela tem prazo de validade. Daqui a pouco acaba a quantidade de terra para fazer os projetos de reflorestamento. Tá? E aí vem a ideia do florestas comerciais. Aparece ali, o setor de Afolup pontuou isso. Isso é algo bastante importante. Muita gente, quando fala de florestas comerciais, opa, torce o nariz. Mas mundialmente é uma das soluções. É um assunto polêmico? É, mas terá que ser discutido em algum ponto. Tá? Bom, e por último ali, ó, remoção e captura. Remoção e captura é algo mais eficiente.
Tá? Remoção e captura é mais ou menos assim. Remoção vai ser plantando árvore, né? Então pensa assim, ó. A primeira ali, mecanismo de compensação eu emito. Não tenho como parar de emitir. O que eu vou fazer? Eu vou ter que compensar. Então eu vou financiar, tá, o projeto de alguém que está plantando árvores, por exemplo. Então esse é o mecanismo de compensação. Para eu ser carbono zero, eu vou compensar minhas emissões. Então o Estado precisa investir nesse tipo de estratégia. Por outro lado, tem uma outra estratégia, que é o seguinte: a Petrobras tem um projeto de captura de carbono, eles têm um plano de fazer isso. Qual é a ideia? É o CCUS. O que é isso? Você vai lá na indústria, captura parte das emissões de carbono dessa indústria, coloca dentro de um gasoduto, tá? Leva isso para o gasoduto até um aquífero ou reservatório de petróleo. No caso do projeto vigente, é o quê? É um aquífero, tá? Lá em Ubu, inclusive. Então você usa a linha para fazer o quê? Você vai injetar esse CO2 de volta dentro do reservatório. Lá, muitos metros de profundidade. Tomando cuidado, claro, para não vazar, essas coisas. Uma vez que fique lá, fique imobilizado. Isso já é bem conhecido. Vários países do mundo já estão fazendo isso, tá? Tem gás lá embaixo, por exemplo, tem gás natural num reservatório. Esse gás natural não vaza naturalmente, tá? Mas a gente precisa ter políticas específicas de segurança relacionado a isso. Mas, por exemplo, esse é um projeto. Então a minha empresa, tá, pode decidir fazer o seguinte: eu vou capturar parte das minhas emissões. Vou contratar a Petrobras para enterrar falando de termos bem leigos, enterrar meus gases lá de volta. É um outro caminho. De maneira que eu tenho o quê? Emissões líquidas iguais a zero. É o tal do neutralização. Tudo bem? Descarbonizar é tirar o carbono, o nome é autoexplicativo, né? Agora a neutralização é bastante importante porque nem todo mundo vai conseguir neutralizar, pelo menos não imediatamente, né? Com o passar do tempo, carbono vai ficando cada vez menos popular, né? Hoje em dia a gente tem vários produtos verdes, carbono neutro, então o apelo comercial de não ser neutro começa a pesar. Então, gradualmente o que vai acontecer? Mesmo aqueles setores de difícil descarbonização, eles vão começar a dar um jeitinho de diminuir a sua pegada de carbono, não apenas compensar e não apenas neutralizar todos eles. Bom, então a ideia basicamente seguindo o roteiro de um planejamento estratégico, né, a gente define qual é o nosso objetivo estratégico, que é carbono neutro em 2050. Definimos quais são as nossas políticas, que são aquelas 4 ali. E aí agora nós vamos desenhar diretrizes para cada um dos setores. Tá? Depois, com base nas diretrizes, nós vamos desenhar o quê? As estratégias, que são efetivamente o que a gente vai fazer. Tá? Então as diretrizes seriam, vamos dizer assim, como em cada setor eu vou materializar aquela política. Por exemplo, se eu pegar o setor... Opa, avancei demais, volta 1. Volta 1. Isso. Por exemplo, então, no setor de transportes, o que seria uma minimização de emissões? Seria usar biocombustíveis, por exemplo, ou fazer a eletrificação. Tá? Já no setor de afolu, não é só usar biocombustíveis, né? Eu tenho que falar aqui de reduzir desmatamento, por exemplo. Tá? Então, para cada setor eu vou ter diretrizes diferentes. E aí, com base nessas diretrizes, claro, eu vou desenhar as minhas estratégias, que são o quê? A forma de implementar as diretrizes dentro de cada um setor. E isso a gente ouviu bastante o setor produtivo e o próprio governo. Por exemplo, no caso de transportes, né? A minha diretriz, uso de biocombustíveis, e eu vou ter lá a minha estratégia. Estímulo ao uso de etanol, ou aumento do percentual de biodiesel. No diesel. E esse é um ótimo exemplo de como não fazer. Por quê? Porque aí a parte que a gente se beneficia muito de estar conversando com o setor produtivo. Porque quando a gente for falar, se a gente pensa só no livro ou no que a gente está ouvindo de política nacional, a gente vai ouvir falar, ler aquela estratégia ali e a gente pensa, opa, a estratégia é boa. A gente vai conversar, né, Renan? Na primeira reunião logo, o Renan falou, opa, biodiesel não. A Federação de Transportes é contra, a CNT também. A gente tem problemas de manutenção, a gente tem um monte de problema aqui. Biodiesel a gente não considera uma boa rota. Entenderam como o setor produtivo dá o input? E aí o setor produtivo fala para a gente, não, melhor é a gente ir para o lado aqui, ó, do biogás, gás natural, hidrogênio, né? Foi uma pauta colocada pela CNT.
percebem que são o quê? São projetos que já estão em execução nos setores, né? Então a gente traz o input para dentro do plano. Bom, continuando ali. Então, como é que ficou de fato o plano, tá? Como é que são desenhadas essas estratégias? E aí depois a gente fala de metas, indicadores, que desenhar só a estratégia é muito bom, mas eu tenho que ter, né, formas de monitorar, formas de quantificar, formas de acompanhar de fato se está acontecendo, né? Bom, infelizmente estragou aqui a nossa desconfigurou um pouquinho o slide, mas olha só, dá pra gente, o que é aquilo ali? Aquele ali é um gráfico, uma curva ABC. Vou contar para vocês, não dá para vocês lerem, vocês simplesmente acreditem no que eu estou falando, tá? Então aquele é um gráfico que vai mostrar o seguinte, ó, o que eu tenho de emissões aqui no estado? E aí eu divido em 3 coresinhas. O laranja, eu tenho 80% das emissões aqui no estado, em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fontes. Tá? Então 10 setores são responsáveis por 80% das emissões. A tal da curva ABC, né? Para aqueles que trabalham com planejamento estratégico. Eu preciso tomar conta disso, né? Preciso dar atenção especial para essas fontes. Mas aí depois vem ali os outros 15% e finalmente os 5% lá. Não podemos esquecer o quê? Não podemos esquecer que, na verdade, a gente vai precisar dar conta de todo mundo, porque a gente está falando de net zero. Mas a gente tem uns que a gente vai ter que olhar com mais cuidado, né? Então olha ali, ó, siderurgia, fermentação entérica. Fermentação entérica é pecuária, tá? Desmatamento, importante isso, ó, importação de eletricidade, pastagem degradada, caminhões, petróleo e gás. Petróleo e gás é a produção de óleo e gás, tá? Quando você produz petróleo, você gera emissões fugitivas. Tá? E a maior parte das emissões nessa linha aí são emissões fugitivas de gás. Tá? Bom, continuando. Indústria de mineração e produção de eletricidade. Isso. Esses são os nossos 10 setores campeões de audiência. A gente precisa ter políticas específicas para lidar com esses caras, mas não podemos esquecer que a gente tem que lidar o quê? É net zero. Então eu preciso lidar com todo mundo. Até mesmo lá com efluentes líquidos em processos industriais. Tudo bem? Bom, então a gente adotou essa matriz aqui e a gente foi construir primeiro quais são as nossas diretrizes para cada um setor e construir as nossas estratégias e chega a... Pronto. Esse aqui é a nossa matriz de transportes, por exemplo. Tá? Então, olha só. Minimização das emissões eu vou basear em 2 pilares. Combustíveis alternativos e eletrificação. Eletrificação é bem autoexplicativo, né? Eu vou buscar a eletrificação. Aí vem, é bastante interessante a gente usar. Tem discutir aquele projeto lá de eletrificação do Transcol. Começa pequeno, até mesmo porque existem todas as questões financeiras associadas à implementação de um projeto desse, né? Então eu preciso avaliar, mas esse é um projeto que já está andando. O Brasil tem a grande vantagem, tá, de ter uma matriz elétrica limpa. Então, eletrificação de veículos leves, sem dúvida, causa enormes reduções na taxa de emissão. Mas nós temos uma vantagem para veículos leves, que é o primeiro lá, tá? Incentivo do uso de etanol nos veículos leves. O ponto aqui do etanol, ele é bastante importante porque, pensa assim, ó, igual eu falei da árvore crescendo, que ela vai pegar CO2 da atmosfera e produzir oxigênio, né? Pensa que o etanol vem da onde? Cana-de-açúcar para crescer, ela vai pegar o CO2 da onde? Ela pega o CO2 da atmosfera. Vai produzir, ela vai crescer, né? Eu vou pegar ela e vou produzir álcool. Quando eu produzo álcool, eu levo para o veículo, queimo e devolvo o CO2 para onde? Para a atmosfera. Então entenda que o fluxo é líquido, fluxo líquido é zero. Não é bem zero, né? Que a gente não consegue 100% de eficiência. A gente tem que botar um pouquinho de energia aí nessa parada, né? Mas, de maneira mais crua assim, eu posso pensar, queimar etanol me leva a o quê? A um combustível, né, neutro, ou emissões neutras para a atmosfera. Não é emissão zero, né? Porque o álcool é um hidrocarboneto, só que ele é de origem vegetal. Tudo bem? A ideia toda aqui é essa. Combustível fóssil, da onde vem o carbono? Ele vem das profundezas, que a natureza levou milhões e milhões de anos para criar o petróleo. Tá? O biocombustível, da onde vem o carbono? Da própria atmosfera. Esse é o grande diferencial. Então os biocombustíveis vão apresentar o quê? Um fluxo líquido praticamente nulo, né? Bom,
E aí eu continuo ali, ó, tá vendo a história do combustíveis alternativos? Olha lá, ó, fomento ao uso de combustíveis alternativos, como biodiesel, HVO, hidrogênio, biometano e outro por veículos pesados. Poxa, mas é tudo, professor. Essa é a visão do setor. Você sabe por quê? Porque a gente ainda não tem rota definida, não é isso? A gente não tem uma rota clara aqui. A gente tem uma série de candidatos, tá? Bons candidatos, uns melhores do que os outros, tá? Por exemplo, hidrogênio, maravilha, né? Nós temos vocação para fabricar hidrogênio, biometano, ótimo, também temos vocação para biometano aqui no estado. Mas quando a gente for fazer conta de potencial, aí eu não sei se o biometano que a gente fabrica vai dar conta dos nossos veículos pesados e da demanda da indústria. Tá? Então tem uma série de perguntas aqui, isso tudo está explicitado no documento, tá, gente? Mas eu tenho uma série de perguntas aqui sobre qual é a melhor rota para a gente, tá? Bom, aí eu desço ali para baixo, vem mobilidade urbana de baixo carbono, a ideia de aumentar a eficiência. Eu não vou ler um por um aqui, tá, deputado? Porque são 52. E aí se eu ficar lendo e discutindo cada um deles, a gente vai demorar um pouquinho para sair daqui. Mas esse mesmo espírito a gente fez para transportes, a gente levou a discussão também para o setor de afolu, tá? Um interessante lá, o 1.2 é recuperar a ação de pastagens degradadas, porque quando tem o boi a gente pensa logo no boi como emissão, né? Mas a pastagem degradada ela é terrível. Por quê? Porque ela contribui para eu perder aquele carbono que está fixo no solo, tá? Então eu vou perder aquele carbono ali, porque a pastagem está sendo degradada, erodida e por aí vai. Quando eu saio de uma pastagem degradada para uma pastagem bem manejada, a minha pastagem, ela não vira carbono neutro, não. Ela vira um sumidouro de carbono. Isso é bastante importante. Então ela começa a absorver o carbono. Mais ou menos a ideia da floresta, tá? Só que a pastagem, o que acontece é que a raiz é para baixo, né? Você tem algumas variedades com raiz a 2 metros, por aí assim. Tá? Então fixação de carbono mesmo. E várias outras ideias bastante modernas aqui, né? O último aqui, ó, compensação de serviço, lá, o 5.1. Opa, avancei. O 5.1 ali que é importante, que é a compensação de serviços ambientais, né? Afinal de contas o produtor vai lá, vai plantar a árvore, tá bom, vai plantar a árvore, vai capturar o carbono, tá, mas ele podia estar plantando, derrubar aquela árvore, né? E plantar outra coisa, né? Só que se ele derruba a árvore, ele vai emitir carbono. Essa é uma discussão internacionalmente muito importante. Porque a floresta de pé, hoje, com essa história de mercado de carbono, todas essas técnicas que a gente discute muito, ela não é remunerada. A proposta do Brasil é que passe a ser remunerada, tá? Mesmo a floresta de pé. O que é remunerado? É remunerado quando eu planto a floresta. Reflorestamento é remunerado, vale crédito de carbono. Eu tenho uma área enorme lá de floresta já, de pé. Não, isso aí já existia. Bom, então o produtor vai lá e derruba esse negócio, né? Que aí, já que não dá lucro, tem que ter uma forma de dar lucro também. Isso é uma mudança que vai ocorrer em breve, tá? Bom, mas novamente, isso aqui a gente ouviu diversos produtores para chegar nessa lista de ações, assim como para o setor de resíduos, várias entidades participaram, o CESAM participou, Marca Ambiental participou, FINS participou, e finalmente o setor de energia e indústria, que é o que tem mais estratégias, talvez o setor que mais tenha se envolvido na discussão, né? Estou vendo o pessoal da Marca ali balançando a cabeça, é verdade, o setor que mais se envolveu efetivamente. Por quê? Porque está intimamente relacionado às decisões que estão sendo tomadas aqui, as rotas que nós vamos discutir, os estímulos que a gente vai precisar, as regulações que nós vamos precisar fazer, né? Então houve um envolvimento bastante interessante. Bom, para cada uma dessas estratégias, a gente construiu o quê? A gente construiu medidas, né, que seriam necessárias, mas o mais importante são aquilo ali, ó, o indicador, né? Por exemplo, ó, restauração de Mata Atlântica, tá bom. Qual é o indicador para saber que essa estratégia está funcionando? O número de hectares adicionais de Mata Atlântica reflorestada. E aí vem um grande desafio, mas aí é mais para os cientistas mesmo, tudo bem, 1 hectare restaurado de Mata Atlântica, ele vai ser traduzido em quantas toneladas de carbono recuperadas? Hoje a gente já tem como fazer essa conta, tá? Graças ao esforço do IPCC, a gente já consegue fazer. Então, o plano de restauração da Mata Atlântica chega lá em 2050 com uma meta de 60 mil hectares reflorestados, e essa meta, caso atendida, ela vai resultar em 0,36 megatoneladas, né? Milhões de toneladas de CO2 por ano. Para vocês terem uma ideia do desafio, tá?
reflorestar 60 mil hectares vai me dar 0,36, ok? Quanto é a emissão do Espírito Santo hoje? Cerca de 30 milhões de toneladas. Então 0,36 milhões com reflorestamento. Ou seja, reflorestar legal? É, muito bom, tal, mas não vai resolver o problema. Tá? Eu preciso de ações mais profundas. Bom, então voltando aqui à nossa conversa, vamos olhar então para cada uma daquelas estratégias. Nós colocamos então metas, né, indicadores e metas para 2030, 2040 e 2050. E aí o que a gente tem como cenário futuro? Esse aqui é o cenário de... eu vou ter maiorzinho ali em vermelho mais escuro, tá vendo ali? É indústria, tá ali. Aí eu vou ter em mais amarelo é o setor de transportes, laranja é o setor de resíduo e o marronzinho é o AFOLU, tá vendo? Olha que legal, tudo isso já, assim, esses números são números o quê? Que a gente discutiu com os setores. Números que foram considerados viáveis pelos setores. Mas olha que interessante o que acontece com a AFOLU. A gente sai de mais 6,64 para menos 7,3. Como? Reflorestamento, recuperação de passagens degradadas, manuseio adequado de solo, tá? Agricultura de baixo carbono. Tá? Isso é bastante importante a gente entender todas essas implicações. Então, tem que entender que o setor de AFOLU hoje aparece como, vamos dizer assim, né, vilão ali, emitindo, ele vira o good guy, né, o bonzinho mesmo ali do outro lado. Tá? O que a gente vai precisar fazer é construir mecanismos efetivamente de transferência de recursos de um setor para o outro. Se o cara está plantando árvore, como é que eu faço para remunerar esse serviço? E por aí vai. Bom, continuando aqui, ó. Esse aqui é do nosso Energia e Indústria, tá? Energia e Indústria, a gente nota ali, ó, eu tenho uma redução bastante significativa. Tá vendo? Eu reduzo as minhas emissões brutas, tá? Não vai dar para mostrar, mas ó, eu começo lá de quase 25, né? Entre 20 e 25, né? De emissões brutas da indústria. Vou dizer que aquele número ali é em torno... tá lá em cima, ó, 23,63. Tá? E ela vai cair lá em 2050 e ela chega a mais ou menos 14. Então eu chego nas emissões industriais em 14 milhões de toneladas lá em 2050. Mas vocês estão vendo que eu tenho projetos de compensação ali, por exemplo, aquele da Petrobras lá de 12 milhões, né, de toneladas. Não estou contando só esse, ainda vem a agricultura, né, que aí a gente vai precisar de alguma forma, se a indústria vai emitir, de alguma forma ela vai compensar lá, financiando, por exemplo, projetos de reflorestamento. Tá? Porque se a gente continuar a passar os slides aqui, vocês vão ver que, por exemplo, olha o setor de AFOLU. Olha o tamanho da barra para baixo do setor de AFOLU. São atividades que têm o potencial de captura de carbono. São atividades que precisam ser financiadas, de preferência por quem tem a barra positiva, né? Tá? Então, a gente vai precisar de ter essa sinergia entre os dois setores. É claro que isso tem custo, tá, gente? Mas a forma de evitar essa transferência, esse custo na neutralização é o quê? É você descarbonizar seu próprio processo, certo? Bom, a gente chega aqui também para os outros DVD. Opa, plantei para o errado, já falaram várias vezes. Não aponte para a tela, aponte para o computador ali embaixo do relógio. De novo. Mais uma vez, a bateria deve estar acabando. Isso, obrigado. Esse aqui, por exemplo, é o setor de resíduos. Tá? Estão vendo também que eu não chego numa barra zeradinha. Tá? Eu vou ter ainda emissões. Outro. Mais um. O setor de transportes. Mais um que também não chega ali na emissão neutra. Todas essas projeções que a gente fez, todas elas, tá? Foram, vamos dizer assim, foram aprovadas pelo setor produtivo e pelo governo. Mas foram aprovadas desde que hajam políticas públicas que viabilizem, tá, essas estratégias. Então não basta falar assim, vamos trocar carvão por gás natural. Do jeito que está, não vai trocar carvão por gás natural. Por quê? Porque ninguém obrigou, é caro para chuchu e não tem gás. Então eu vou fazer como? Ou eu vou obrigar,
terrível, né? Você começar a fazer isso porque você vai trocar por um negócio que é mais caro, aí você já começa a impactar financeiramente toda a atividade. Mas eu vou precisar gerar, por exemplo, quantidade de gás natural disponível aqui no estado e vou precisar também lidar com as questões relacionadas a preço. Percebem que o empresário, ele enxerga a direção que precisa ir, mas também enxerga o que eu preciso fazer para resolver o problema. Né? Então isso aconteceu durante todo o plano, tá? Eu dei o exemplo do carvão pelo gás natural, mas a gente tem esse exemplo com o biodiesel, né? com vários outros itens, tá? O biodiesel é um que o problema dele é outro, é manutenção, né? Na verdade, eu vou dar um exemplo melhor, vou dar um exemplo do eletrificação, né, Renan? Eletrificação é o melhor exemplo do que isso. Vai ter um custo. Como eu vou internalizar esse custo? Porque precisa entender que a atividade econômica tem que ter a sustentabilidade. Como você vai manter isso? Né? E aí entram as políticas públicas. E aí entra a necessidade de gerar um plano até 2050. Bom, então, a ideia, então, lembra essa frase, que na verdade essas metas, eles são o quê? Eles são objetivos visados. Né? Então, cada meta daquela, ela tem um potencial que foi considerado viável por todos os parceiros envolvidos, se houver políticas públicas para efetivamente implementá-los. Tá? Então a ideia aqui é, cada um dessas metas, de fato, será concretizada lá em 2050, se a gente gerar políticas públicas para, vamos dizer assim, que permitam que elas sejam viabilizadas. Certo? E como ficou a governança disso tudo? Porque, afinal de contas, né, a gente precisa entender como é que o governo vai trazer isso para dentro. Essa daqui é sua, né, Felipe? Efetivamente, essa. Sei que você não está vendo o slide, mas a ideia, o slide que agora é da governança, e aí muito foi a equipe do IEMA que construiu, e aí, para entender, depois, isso é algo bastante importante, né? A construção de política pública, eu preciso deixar na mão do ente público. Né? O ente público que entende como funciona o Estado. Né? E aí vem aqui a ideia, o governo constrói esses 4 comitês, né? Já tem um decreto, não é isso, Juliana e Felipe? Já tem um decreto, né? Onde eu vou apontar o quê? Quais são os entes responsáveis pela implementação das políticas públicas em cada uma daquelas áreas que estão lá, aquelas 52 estratégias. Durante o processo, tá, deputado, a gente fez o seguinte: enquanto a gente construía, a gente levantou dos atores quais eram as barreiras para cada uma daquelas atividades. Então, por exemplo, hidrogênio, quais são as barreiras para a implementação do hidrogênio? E também ouviu dos atores quais são as ações que precisam ser feitas. Então a gente fez isso. E aí agora vai caber esses comitês, né, analisarem como implementar as ações. Tem algumas ações que a gente olha lá, a gente vê que, claro, né? Eu como demandante, eu vou peço muita coisa, né? Peço muito financiamento. Será que o Estado vai ter perna para todo aquele financiamento? Então, por exemplo, o Estado vai ter que analisar todas aquelas ações e julgar efetivamente quais serão implementadas a curto, médio e longo prazo. Bom, falei muito mais do que eu devia até, né? Vamos mudar mais uma. Mas tudo isso está na página ali, estão esses documentos. Vai estar só por mais alguns dias. A gente colocou o documento em consulta pública em dezembro, né? Então vieram as contribuições, foram 52 contribuições. A gente passou para todos os especialistas. No total, tá, gente, são 26 especialistas em cada uma daquelas áreas. Então a gente tem, se não me engano, 7 ou 8 na área de energia e indústria. A gente tem 2 na área de resíduos. A gente tem, posso estar me confundindo com os números aqui, mas a gente tem cada um dos especialistas e eles se debruçaram sobre as contribuições, responderam tecnicamente e passaram para o governo. Tá? Passaram para o governo, devolveram para a Secretaria do Meio Ambiente, e a Secretaria do Meio Ambiente que faz essa mediação, né? Aquele grupo lá, ELO, governo, né? Que faz essa mediação com os outros setores, e agora o que a gente espera é incorporar as contribuições das políticas públicas e tudo dando certo no dia 20, né, Juliana? No dia 20, o Fórum Estadual de Mudanças Climáticas, que tem a representação dos diversos atores. Eu acho que a Assembleia também faz parte, não é isso? Não faz parte. Dos diversos atores, e aí a gente, para efetivamente aprovar o plano e no dia 22 ele ser divulgado para toda a população.
Era isso. Obrigado, professor. Pedi o professor para retornar, agradecer. Eu vou aproveitar porque eu estava olhando para a mesa enquanto o professor Neival falava e não tem nenhuma mulher na mesa e nós estamos na semana da mulher, né? Então convidar a Graziele Belisário para representar a FINDES aqui na mesa também. E a Kátia está aí ainda, Muniz, da CESAM? A Kátia, por favor, também, para compor a mesa, para ter 2 representantes mulheres. Eu vou, enquanto elas sobem, passar para algumas perguntas e aproveitar que se falou muito aqui na questão do transporte, né? Aproveitar a presença do Renan e perguntar sobre o HVO, se ele pudesse falar um pouquinho disso, né, que é um tema bem novo, a gente estava conversando aqui enquanto você falava com o Rigoni. Se puder falar um pouco sobre essa alternativa, eu acho que é interessante para a gente ter conhecimento. Sim. Bom, primeiro parabenizar o professor pela apresentação. É um assunto muito amplo, envolve todos os setores da atividade econômica e da atividade humana, né, na realidade. Antes de responder, deputado Mazinho, eu queria só dizer o seguinte: o setor de transporte no Brasil, ele não tem uma posição a favor nem contra nenhum combustível. Nós somos a favor de todos, desde que aplicado dentro da sua eficiência e da sua sustentabilidade, como o professor falou. Porque cada um tem seus benefícios, mas tem suas limitações, muitas vezes em função da tecnologia. Nós temos que lembrar que o diesel, no caso, e a gasolina, são os combustíveis que movem, e o gás, né? E o gás, são os combustíveis que movem os veículos no mundo. Eles vêm de uma indústria que se desenvolve há muitas décadas, né? Então, naturalmente, chegaram a um nível de desenvolvimento mais elevado. Vou dar um exemplo para vocês. Existe a Econama, que emite a norma Proncov no Brasil. Eu vou pedir licença para usar a terminologia da norma europeia, que é a Euro, porque a gente tem mais conexão com o fabricante, então a gente acaba raciocinando na linguagem, por exemplo, dos fabricantes que nos fornecem. Por exemplo, a Euro 3 foi implantada na Europa em 2000, chegou no Brasil em 2003. A Euro 6 foi implantada em 2023, então 20 anos depois nós fomos da Euro 3 para a Euro 6. Um caminhão, que o motor usado no ônibus ou no caminhão, ele tem a mesma engenharia, né? É só uma questão de adaptação de modelo. Um caminhão anterior à Euro 3, então vamos falar um caminhão fabricado em 2000, né? Em 2000, por exemplo. Ele está rodando no Brasil hoje. A idade média da frota de caminhões no Brasil é de 20 anos. A idade média da frota das empresas de caminhão, empresas grandes, é de 10 anos, mas o caminhoneiro usa o caminhão de até 30 anos. Então a idade média do caminhão brasileiro, hoje no geral, é de 20 anos. E um Euro 6, comparando com um caminhão anterior a Euro 3, ele polui 20 vezes menos. 20 vezes menos. Então isso é fruto de uma evolução da tecnologia. Ou seja, basta renovar a frota, você já vai estar contribuindo enormemente para a redução das emissões. É só uma informação para dizer o seguinte: nós somos a favor do desenvolvimento da tecnologia e do uso de multi-soluções, né? Uma hora poderá ser elétrica, uma hora poderá ser a gás, uma hora poderá ser o biodiesel, sim. A nossa dificuldade no momento é com a adoção que o Brasil está fazendo do biodiesel, porque o biodiesel ele tem tecnologia sustentável até 10% na mistura, e o Brasil adotou a partir de 1º de março 14%. Vai dar problema, já está dando problema. Ontem foi votado no Congresso, aprovado ontem, a lei do combustível do futuro, que já preconiza um biodiesel de até 20% em 2030. Não somos contra, desde que se desenvolva esse biodiesel para os caminhões e os ônibus não ficarem parados na rua ou mesmo terem um problema de manutenção, de custos. E a solução que nós... Aí respondendo, deputado, desculpa me alongar, eu dei um passeio aí,
Mas nós achamos que a solução para o veículo pesado, ouvindo os fabricantes, inclusive Mercedes-Benz, Scania, Volvo, os grandes fabricantes, né, que estão no Brasil e no mundo, nós achamos que a solução para o veículo pesado hoje, ela passa pelo hidrogênio, que ainda é uma tecnologia muito cara, e passa pelo HVO. Então, a sua pergunta. O HVO, ele também é um biocombustível, ele vem de origem vegetal, só que ele tem um processamento químico elevado, refinado, ele é adicionado hidrogênio num processo, eu não sou engenheiro, não vou saber explicar, mas ele é a combinação do combustível vegetal com hidrogênio, e ele produz um combustível de alta qualidade técnica e que permite misturar com o diesel em qualquer proporção. Você pode usar ele em 100% ou em 5%, 10%, no mesmo motor que nós temos hoje da Euro 6, por exemplo, o Euro 5 ou os antigos, sem problema. Então nós achamos que a solução de transição deverá ser o HVO. Ela pode ser uma transição para 20 ou 30 anos, né? Ela permitiria rapidamente nós substituirmos o diesel por um produto de mais qualidade e que, embora hoje ainda tenha um custo alto, mas ele já é, tecnicamente, ele já é viável, diferente de um biodiesel que ainda tem limitações na sua qualidade. Tem uma fábrica que foi construída no Paraguai, a fábrica acabou de ficar pronta, nem sei se ficou pronta totalmente, já vende toda a sua produção para a Europa. A Europa compra em larga escala tudo que vê pela frente de HVO. A refinaria Temadre, que fica na Bahia, foi vendida para um fundo árabe. Eles vão produzir HVO lá, e que inclusive é uma atividade econômica que nós deveríamos olhar para isso. Ela vem do cultivo da palma, que é um vegetal, produz o óleo e processado produz o HVO. E tem outros projetos já no Brasil também. A Califórnia parece que está adotando uma mistura de 40%, a Califórnia sempre foi de vanguarda, né? Então, o HVO é algo que a gente tem uma expectativa muito elevada. Desculpa se eu me alonguei um pouco aí. Obrigado, Renan, pela aula, né? Nós temos aqui 3 inscritos para perguntas. Antes, eu queria agradecer a presença de algumas pessoas. O Guilherme Barbosa, que foi um dos incentivadores da criação da frente, agradecer, da Eco 55. Tatiana Rodrigues também, da Vale, está aí. A Jennifer, que é gerente de sustentabilidade da ArcelorMittal Tubarão. Andréia, advogada, está aqui, trabalhou no IEMA também, no Conselho do IEMA. Guilherme Pereira está aí também, Guilherme Pereira está aí ainda. Vereador Buiú, lá de Mantenópolis, obrigado pela presença, veio de longe na sexta-feira. Marcela, do Projeto Pegada, obrigado, Marcela. Bruno Carvalho, diretor da Munes. Pablo Lira, nosso diretor-presidente do Instituto Jones. Jorge Guerreiro, da EDP, está ali também. O Átila Pavan, da marca ambiental, também está aí, pessoal da marca. E a turma da equipe dos Pocadores, é isso? Pocadores? Então, a juventude do Pocadores, Letícia, Lucas, Murilo, Arjan, Ana, Diego e o professor Leandro, também, que trouxe os alunos. Queria agradecer, está tão prestigiada aqui a palestra do Neival, que até meu sogro veio hoje. Acho que é a primeira vez que ele vem na Assembleia. Nem na minha posse ele veio, mas veio na palestra do Neival. Hein? O Neival está prestigiado. Zé Alfredo está ali sentado assistindo. O Walter Piazza, da S-Gás, queria falar um pouquinho sobre biometano, é isso? Puder passar o microfone, por favor? Como combustível de transição. Boa tarde. Ficar em pé, que eu acho que fica melhor para a TV Assembleia te ver aí e te filmar. Boa tarde a todos. Fica melhor esse microfone? Aí. Boa tarde a todos. Parabéns pela iniciativa, deputado. Parabéns pela apresentação, professor. A gente vê muitas rotas, como foi dito aqui, muitas rotas tecnológicas, muitos caminhos para a gente chegar ao net zero. Não há dúvida que esses caminhos vão se definindo ao longo do tempo, né? Com a pesquisa, com a inovação, né? Com a viabilização econômica. É muito importante que as rotas se viabilizem economicamente para que sejam efetivamente implantadas. E a nossa visão
na S-Gás é que não há transição energética, a gente não chega onde nós queremos chegar se não houver redes de distribuição, seja elétrica ou seja de gás, né? Os insumos, né, os combustíveis renováveis, eles terão que ser entregues onde são demandados, né? Então, é importante que a gente tenha em mente a necessidade da infraestrutura, porque quando comparamos com a Europa, Estados Unidos, fazemos às vezes correlações, analogias, que esquecem que lá já existe a infraestrutura totalmente implantada, né? Hoje, qualquer cidade do interior, qualquer indústria, qualquer pequena cidade ou vilarejo na Europa, nos Estados Unidos, já tem infraestrutura de gás, infraestrutura elétrica. E é assim que a gente vai levar os combustíveis, os renováveis, né? Sejam de eólica, sejam de solar, seja do biometano, do hidrogênio. É assim que vai se fazer essa distribuição, né? Esse transporte para os diversos municípios. E a gente não pode esquecer a importância da interiorização dessa transição. Isso não pode ficar limitado às cidades litorâneas, onde as grandes indústrias já estão implantadas, né? Esquece-se muito que tem que se levar esse combustível para todos os lugares do interior, né? E eu vejo, aproveitando a oportunidade que você me deu para falar do biometano, eu vejo um potencial muito grande do agronegócio capixaba no desenvolvimento do biometano, de diversas fontes. O biometano pode ser a partir de dejetos suínos, da cama aviária, dos resíduos sólidos da agropecuária, resíduos de frigoríficos. E isso tem um potencial muito grande para abastecer, né, muitas das indústrias e levar a indústria para o interior, né? A gente não pode limitar os nossos planos de desenvolvimento ou continuar limitando, né, já que isso é uma questão histórica, e trazer para a Grande Vitória, trazer para o litoral, né, onde há necessidade, nós temos necessidade, né, por questões sociais, de levar o desenvolvimento para o interior. E no interior, nós temos essa oportunidade através do combustível renovável, seja biometano, ou através da rede, levando o combustível produzido em qualquer parte do estado. Então, é importante a ênfase, professor, né, nas redes de distribuição. Tem um capítulo que fala da infraestrutura, né, e acho que a infraestrutura ela é fundamental se assim quisermos termos sucesso na implantação do plano de descarbonização. Obrigado. Obrigado, Piazza, da S-Gás, pela manifestação. Nós temos 2 inscritos e temos mais até 4h45 para acabar a nossa reunião da frente, então temos mais aí 15 a 20 minutos. Se pudesse a pergunta ser bem sucinta, para a gente passar para a mesa, que quem vai perguntar da mesa. Primeiro a Jennifer. Jennifer está onde? A Jennifer, se puder, o microfone ou ali. E depois o Israel Pestana. Israel está... Zeca fala... Zé. Então tem 3 perguntas. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer as 3 perguntas de uma vez, depois a gente passa para a mesa para a gente encerrar. Tem a caneta aqui, né? O professor está com a caneta, dá para ele anotar. Fica à vontade. Não, minha pergunta é breve. Primeiro, agradecer e dizer que é importante essa reflexão sobre uma temática que é tão complexa, mas, ao mesmo tempo, ela é importante porque cada um de nós tem uma participação e, sem dúvida, é um caminho sem volta, né? Então, trazer esse debate é extremamente importante. Mas a minha pergunta, ela é muito simples para o professor Neival, é uma apresentação extremamente detalhada, mas importante para o nosso Estado. Mas a minha pergunta é olhando para o país, né, olhando para o Brasil, como que o Espírito Santo, né, está posicionado em termos de estratégia de descarbonização perante os demais estados? Obrigado. Se puder passar o microfone para o Israel, por favor, e depois para o Zé Alfredo.
Queria aproveitar, enquanto está indo o microfone, agradecer a presença também do Zé Roberto da Petrocity, que está fazendo um projeto grandioso para o estado do Espírito Santo, no norte e noroeste do estado, que vai passar por Minas e Goiás, inclusive indo de encontro com a fala do Piazzi em questão de infraestrutura, né, que vai levar além do Porto Seco para o Espírito Santo e também ferrovia. Então é um projeto muito interessante que a gente está apoiando forte aqui pela frente parlamentar, desenvolvimento econômico e apresentando no estado esse potencial desse projeto, que depois eu acho interessante todos tomarem conhecimento. Zé, por favor. Obrigado, boa tarde. Neval, quando a gente fala em plano, a gente entende que tem que existir também um monitoramento, né? E eu queria entender como esse monitoramento vai ser feito, já que ele é complexo, depende de vários setores, consolidação de informações, e como a população vai ficar sabendo, obviamente, desses resultados ao longo dos anos, para ver se a gente está atingindo essa meta. Obrigado. Rigoni falou que essa pergunta é com ele. Zé Alfredo. Boa tarde a todos. O Mazinho já me apresentou, né? Mas a minha pergunta é muito direta. Sobre crédito de carbono. Eu, como consultor, eu tentei várias vezes, eu estou até um pouco desatualizado, mas várias vezes eu tive projetos de crédito de carbono que eu não consegui viabilizar. Tá? Então, eu acho que esse é um ponto delicado, que normalmente os empresários, de uma forma geral, o pessoal que lida na agricultura e por aí vai, tem dificuldade de realizar os seus projetos de crédito de carbono. Tá? Então, vocês pensaram sobre esse assunto? Abriram algum espaço para que o Estado, no caso aí, né, o conjunto, possa ajudar, né, a estruturar uma facilidade para a obtenção desse crédito de carbono? Tem mais uma pergunta aqui, Mazinho. Boa tarde, eu sou André Rocha, conheço praticamente todo mundo aí da mesa. Bom, represento aqui, Mazinho, só para sua ciência, eu fui convidado pela Larissa, a Calegário, do Cindy Jovem. O convite foi até ela pediu para eu representar o Cindy Jovem. E também represento aqui, obviamente, a minha classe, que é a de engenharia ambiental, hoje representar a PEA também. Mas minha pergunta é um pouco complementar da primeira, que refere-se à articulação, se existe alguma articulação ou interface com o cenário nacional, dado que até um comentário que o professor Neival fez sobre o biodiesel, de que a FETransportes falou com propriedade que não faz sentido a gente estimular o biodiesel graças à manutenção. Tem uma discussão também sobre o etanol, mas que recentemente, inclusive, teve o decreto sobre o aumento da participação do biodiesel no diesel. Então, frente a isso, veio essa dúvida, porque existe também um movimento nacional de plano de descarbonização para a indústria. E aí eu gostaria de saber se existiu, ou se existe, ou se vai existir alguma interface com o cenário nacional, com os órgãos federais. Obrigado. A mesa gostaria de fazer alguma pergunta? Senão a gente já passa tanto para o Neval como para o Rigoni, para eles poderem responder. Então, vai lá, Neval primeiro. Tá, bom. Sobre a pergunta do Israel, assim, falar um pouquinho de governança, na verdade, em relação ao plano de descarbonização. Como é que a população vai acompanhar? Primeiro, nós vamos ter um site com um BI, com todos os projetos que o governo tem em relação ao plano de descarbonização e às mudanças climáticas, e nós vamos publicar na semana que vem, isso aí eu já deixo aqui o convite para todos participarem do evento oficial de lançamento do plano, lá no Palácio, dia 22, sexta-feira, às 15 horas. Né? E junto com o plano finalizado, nós vamos publicar um decreto, que é um comitê de acompanhamento. Né? Este comitê, formado não só por governo, mas também por FETransportes, por FINDES, por FAES, né? Que são as federações envolvidas nesse assunto, mais sociedade civil, que vai ter ali a responsabilidade de acompanhar, junto com o Neival e a equipe técnica, o que está acontecendo com o plano, ou seja,
estamos atingindo o quê? Qual que é o gargalo? Qual que é o ponto de entrada aqui do nosso plano? E abaixo desse comitê, né, nós temos dentro do governo o Programa de Mudanças Climáticas, que tem uma série de comitês que coordena, é coordenado lá pela Secretaria, coordena toda a articulação dos programas, porque mudança climática não é um assunto só de meio ambiente, né, é um assunto de basicamente todas as secretarias. Então lá o que a gente faz é pentelhar, né, sumariamente todas as secretarias para que elas façam os programas que precisam ser feitos em relação a mudanças climáticas. A gente vai publicar isso num site que será lançado muito em breve, também com todas as informações. Eu vou só fazer uma adição da pergunta do Zé Alfredo sobre crédito de carbono, que isso é um assunto bastante importante, Zé, e assim, crédito de carbono, qual que é a questão? Tá? Você tem 2 jeitos de conseguir vender um crédito de carbono: pelo mercado voluntário e pelo mercado regulado, né? Mercado regulado o Brasil não tem. Se o Espírito Santo fizesse um só dele, a gente perderia a competitividade das nossas empresas, né? Porque se eu gero obrigações que só aqui são geradas, as empresas vão fugir daqui, né? Então a gente está forçando a barra para acontecer o mercado regulado nacional. Mas do lado voluntário tem uma dificuldade que existe basicamente um monopólio mundial sobre o crédito de carbono que dá Verra, né? Então se você tem crédito de carbono, Mazinho, que foram certificados por alguém que não é a Verra, está surgindo outro, isso está mudando devagarzinho, mas em geral quem tem mercado é a Verra, né? Então por isso que existe uma dificuldade muito grande de conseguir receber por crédito de carbonos. Mesmo assim, o governo do Espírito Santo, no ano passado, através da SEAMA, né, da nossa secretaria, a Eisen, que é a minha subsecretária, estava aqui, não sei se está ainda, acho que está, a gente publicou o decreto de governança de carbono. Então nós vamos começar a coordenar os projetos públicos e privados de crédito de carbono para eles ganharem credibilidade, inclusive no mercado voluntário, né? E a gente deve ter novidades sobre isso muito em breve. Tentar responder todas as perguntas. Bom, só o comentário do Walter. Walter, tudo que você está falando está totalmente alinhado, tem uma estratégia lá no plano sobre isso. Até tem uma contribuição que veio da audiência pública, acho provavelmente foi até você que fez, né? Pedindo para, vamos dizer assim, enfatizar isso. A gente enfatizou, mudou o texto, botou mais firme ainda. Eu acho que tem outros também, que na verdade tem uma estratégia inteira destinada a isso, mesmo. A gente precisa gastar esforço com infraestrutura, né? Todas as estratégias ali requerem muita infraestrutura. Vou produzir hidrogênio verde, eu preciso de eletricidade, né? Biometano, eu vou precisar trazer esse biometano, movimentar para lá e para cá e por aí vai, né? Bom, o comentário da Jennifer: como o Espírito Santo está posicionado em relação aos outros estados? Estamos muito bem, assim, eu achei, fomos à COP, né, no final do ano passado. Eu acho que participei inclusive de alguns painéis com os outros governadores. A gente já tem alguns estados que já têm os seus planos de descarbonização prontos, em andamento. Por exemplo, o estado de São Paulo. O estado de São Paulo sofre um pouquinho no momento, por quê? Porque o governador anterior que fez o plano, e aí troca o governo, trocou também o direcionamento, partido político, aquela coisa toda. Então até a coisa decolar vai demorar um pouquinho. Então São Paulo está em fase de implementação, vamos dizer isso. Assim, a gente não avançou, como por exemplo o Felipe está falando, que já implementou a governança, já tem o decreto. Então São Paulo está caminhando. Pernambuco também já tem o seu plano. Minas Gerais também já tem, mas está em processo de rediscussão, revisão, porque não foi lá muito participativo, então tem algumas críticas. E o pessoal gostou muito da nossa forma de implementação. E aí eu achei bastante interessante, porque tem um movimento do Governadores pelo Clima, né, no sentido de tentar levar essa nossa metodologia para outros estados. Quando eu falo essa metodologia de discussão, né? A equipe técnica acaba sendo só um mediador entre governo, setor produtivo, para a gente efetivamente construir um plano para o Estado de longo prazo. Então eu acho que a gente está no estágio inicial, claro, né? A gente vai estar apresentando na semana que vem ainda o plano, né? Mas eu acho que de maneira geral a gente causou uma boa impressão e atraiu atenção para o Estado do Espírito Santo. Tem esses 2 estados que já estão com o plano aprovado, né? Já tem desde do ano passado, mas nós estamos ali junto com eles. Isso nos traz a pergunta do André sobre a
articulação com o cenário nacional. Quando a gente construiu a lista de atividades, nós construímos assim, tem as estratégias que vocês viram, né, que eu apresentei. Para cada estratégia a gente fez a pergunta para todos os atores, quais são as barreiras para implementar aquelas estratégias. A gente fez a mesma pergunta não só aqui dentro, a gente fez essa pergunta também nacionalmente. Então nós consultamos associações, conversamos com todo mundo para entender, porque o grande problema imagina aqui no Espírito Santo, a gente conversar, quais são as barreiras para implementar o setor de hidrogênio? Opa, quem é que produz hidrogênio aqui? Né? Então o setor ainda não está estruturado, então o setor ainda nem sabe qual é Então a gente teve que fazer essa articulação mesmo nacional, né? Então o primeiro ponto foi perguntar quais eram as barreiras e depois o segundo dever de casa foi perguntar quais são as ações que são necessárias para, por exemplo, o setor de hidrogênio, que eu dei o exemplo, né? Para ele decolar. Então a gente conversou muito com esses setores, né? Nacionalmente. Mas tem uma pegadinha ali. Ouvimos quando? Ouvimos ano passado, mas já está velho. Eu posso dizer com certeza que por isso que o plano ele precisa ser vivo e passar por revisões constantes. Porque a gente construiu as barreiras e as ações necessárias, e quando a gente foi na COP agora em dezembro do ano passado, eu já vi outras coisas, mas assim, a discussão já avançou. Né? A gente tem o nosso colega, o professor Carlos Nobre, que trabalha com a gente no grupo de pesquisa. Ele é conselheiro lá do BNDES. E aí você vê que o BNDES já tem uma discussão, nesse ano que passou, um monte de coisa nova já aconteceu. Então a gente vai precisar, claro, não tem plano que, se você tem um plano que é revisado continuamente o tempo todo, você não tem plano, né? Ele não existe, né? Você precisa dar um tempo para aquelas estratégias que você bolou, você implementar. Mas a gente fez previsão de revisões constantes justamente para incorporar essas revisões de cenário. Isso que o Renan falou, por exemplo, né? Quando a gente discutiu a questão do biodiesel, a gente estava num momento político, numa discussão. Hoje a gente já está em outra, né, Renan? Falando em 20% de biodiesel. Lá atrás, quando a gente discutiu, a gente estava falando em 10%. Né? Mas o que aconteceu? O setor conseguiu colocar para o governo qual é o problema. Nós não somos contra o biodiesel. Agora, esse problema de qualidade do biodiesel aqui, ele precisa ser endereçado. Né? Então, está mudando continuamente, sabe, André? O que eu vejo é que vai ser necessário um contínuo olhar para a conjuntura nacional e mudando o tempo todo. É isso que eu observo. Eu acho que eu respondi todo mundo. Só completar o José Alfredo, complementar a resposta do Felipe. É isso, lá no plano está presente isso, precisamos olhar. E o governo já está fazendo o dever de casa. Esse trabalho já foi anunciado. Eisen, já foi anunciado o negócio do carbono florestal? Ou ainda não? Não, então é isso que eu... Desculpa, tá vendo? Eu volto e meia mando errado aqui, tá vendo? Mas, como o Felipe falou, tá vendo? Lá, tá chegando. Eles fizeram o dever de casa sim, entendeu? Estão atentos ao que está acontecendo. Porque qual é a necessidade? Como você mesmo colocou, projeto de carbono é caro. Por que é caro? E aí, para os que não estão militando no setor, Felipe apontou, tem uma empresa de certificação, tá? Que ela detém o ecossistema, 95% do sistema de certificação mundial. Então, o que acontece? As empresas, por exemplo, tá aqui, a gente fez a pergunta, a Celorce vai comprar créditos? Ela vai comprar um crédito que é certificado, né? Um crédito que tenha valor reconhecido. Quem é que tem valor reconhecido? O líder do mercado. E aí todo mundo então quer crédito desse cara. Para fazer isso é caro para chuchu, porque você precisa contratar quem? Consultores certificados lá. Então é muito caro você ter um crédito de carbono. Isso é inviável para o pequeno. Então a gente precisa ter essa transformação, entendeu? Essa mudança. E eu acho que as novidades, né, Eisen, vão vir muito nessa linha, tá? Eu acho que vão ser notícias boas. É semana que vem já, então. Olha eu estragando aqui, né, Felipe? Desculpa. Está ao vivo. Obrigado, professor. Vou aproveitar também e agradecer a presença do Roberto Almeida, lá do Banco do Nordeste. O Banco do Nordeste é um grande parceiro das frentes parlamentares aqui da Assembleia de Desenvolvimento. Inclusive, Buiú, você que é de Mantenópolis, aquela reunião lá em Mantenópolis, que o Banco do Nordeste teve presente, 30 contratos, né? Esse mês de produtores rurais, pequenos produtores rurais que estavam com dificuldade de acesso a crédito, conseguiram aí acesso a crédito aí no Banco do Nordeste. Bandes agora tem que entrar firme também lá em Mantenópolis. Agradecer também a presença do Felipe Ramaldes, da BMJ, e também do Alexandre, lá da CEP, da Secretaria de Planejamento. Eu vou dar por encerrada a nossa reunião, agradecer a todos, eu acho que foi bem produtiva, mas antes eu gostaria de pedir ao Rigoni que reforçasse o convite,
E o doutor Renan também gostaria de fazer uma breve fala também, então vou passar a palavra para os dois, depois a gente dá encaminhamentos finais à reunião. Foi aqui. Bom, nós temos um caso de sucesso no Brasil, que é o carro a álcool, né? Inclusive o Brasil tem talvez o automóvel mais ambientalmente correto do mundo, que é um carro híbrido a álcool, né? Comparando às vezes até com o próprio veículo a bateria, esse carro híbrido a álcool, reconhecido inclusive por grandes fabricantes como a Toyota, é talvez uma das melhores soluções do momento. E o carro a álcool brasileiro foi inventado por um capixaba, Paulo César Tomasi, né? E nos deixou dia 18 de fevereiro. Então queria aqui render minha homenagem ao que alguns conhecem, mas todos podem saber que foi um grande cara para desenvolver o carro a álcool do Brasil, tá? Paulo César Tomasi, minha homenagem. Vamos fazer um minuto de silêncio? E eu queria pedir assessoria para fazer um voto de pesar também e encaminhar para o Renan para poder encaminhar para a família. A homenagem, gostaria de solicitar à assessoria que faça o registro de voto de pesar e seja encaminhado ao Dr. Renan para encaminhamento para a família. Vamos concluir então fazendo uma breve manifestação final da mesa. Quem quiser se manifestar, a doutora Graziele Belissari também gostaria de falar um pouquinho. Pronto. Deputada, eu queria só dar boa tarde à plenária, né, e agradecer a oportunidade, deixar registrado que para a Federação da Indústria esse modelo de trabalho é um modelo de muito sucesso, um modelo que foi adotado para a implementação, para a criação do plano, né, para a elaboração. Nós participamos desde a primeira comissão, né, Neival, em que a gente começou a levantar os primeiros pontos que o plano deveria tratar, e ver hoje o plano consolidado é um motivo de muito orgulho, sobretudo por ver Neival aqui, o nosso professor da Universidade Federal aqui do Espírito Santo, coordenando isso. Então, queríamos agradecer a oportunidade. Sabemos que é um grande desafio para o Estado, mas a FINDE está sempre à disposição para unir os esforços aí com o governo do Estado para o que a gente precisar para alcançar essas metas. Deixamos então o nosso registro de agradecimento à Frente Parlamentar pelo convite e ao Rigoni aí pela oportunidade de participar, de elaborar esse trabalho junto com vocês. Ok? Obrigado, Alexandre. Gostaria de... Agradecer a oportunidade em nome do presidente Risk, parabenizar o professor Neival. Eu sou egresso do mestrado em Desenvolvimento Sustentável da UFES. Estou vendo aqui alguns colegas, o Atila, enfim, tem formado bons profissionais conscientes com a questão ambiental e o que tem me capacitado a conduzir a temática na presidência da Comissão de Direito Ambiental da OAB Espírito Santo e fazer uma referência, Mazinho, ao time dos pocadores, que é a galera lá do SESI, são ídolos dos meus meninos, ganharam agora, salvo engano, uma premiação internacional ou nacional, são super feras ligados à inovação, tecnologia, e são as inovações aí no futuro muito necessário para que façam as capturas dos gases. E só para fechar, eu fui nomeado recente, professor, para a Câmara Técnica de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Conselho da Federação, e na primeira reunião falei que era egresso do PPGES, que contaria muito com a proposição de ideias, enfim, no que você falou um pouco,
tirar um pouco esse caráter teórico da universidade e para que a gente possa trazer as práticas do dia a dia, tantas boas dissertações que certamente poderão contribuir aí no contexto. Muito obrigado. Obrigado, doutor Alexandre. Vou passar para o Rigoni, então, para fazer o convite. Bom, gente, só agradecer a todos novamente, agradecer a oportunidade aqui em nome do deputado Mazinho, pela parceria com a Frente Parlamentar, e novamente reforçar o convite, dia 22, sexta-feira que vem, às 15 horas, no Palácio Anchieta, lá no Salão Santiago. Nós vamos fazer, entre outras coisas, que vai ter muita coisa que a gente vai anunciar no dia, o lançamento oficial, né, da versão final do nosso plano de descarbonização. O professor Neval vai estar lá. Além, né, disso que ele já falou hoje, vai falar alguns outros detalhes que estão nessa versão final. Seria muito importante e muito honroso se todos estivessem lá, tá? Quero reforçar esse convite e muito obrigado a todos. Obrigado, secretário Rigoni. O objetivo da reunião foi alcançado, que foi apresentar o plano. Acho que foi bastante produtivo a tarde de sexta-feira. Agradecer a todos e todas que despenderam do seu tempo para estar aqui hoje, para tratar de um assunto tão importante e que às vezes é difícil de você mensurar, né? Não é muito palpável para muitas pessoas, mas é de extrema importância e relevância não só para gerações atuais, como gerações futuras. Então, agradecer também a equipe do gabinete, que se esforçou bastante para organizar esse evento, e também da TV Assembleia e da casa aqui da Assembleia, os servidores da Assembleia, por estarem aqui organizando. Nada mais sendo a tratar, eu declaro por encerrada a presente reunião, agradeço a presença de todos e tenham uma ótima tarde, que Deus possa abençoar e um bom final de semana para todos nós. Obrigado. Podia juntar todo mundo aqui, fazer uma foto, né? Se todo mundo pudesse vir para cá, aqui para cima e aqui para baixo, fazer uma foto